Oi, pessoal. Estou eu aqui de novo, professor Leandro, né? Com vocês, ainda na nossa aula 8 do dia 14 do 4, né? Hoje, quarta-feira. Estou gravando essa aula porque ficou faltando só um pedacinho para a gente finalizar essa aula de hoje. Como nós tivemos muitas perguntas, eu parei a aula e eu fui responder algumas perguntas, né? E vou continuar agora, então, com a nossa aula 8. Vai ficar gravado, a professora Raíssa disponibilizou a aula para vocês. E vocês podem mandar as perguntas para a professora Raíssa no Fale com o Mediador sobre esse finalzinho de aula, que assim que possível eu gravo um outro vídeo para vocês respondendo as dúvidas, ok? Então a gente vai dar continuidade da onde a gente parou na nossa aula. Eu vou abrir aqui a minha tela. Deixa eu só verificar se a minha tela realmente foi aberta para vocês. Só um momentinho. Tem que mudar aqui. Isso, agora eu acho que tá certo, né? Então vocês estão vendo a minha tela e a gente parou numa perguntinha, né, da nossa aula. A gente falou da miosina e da actina, a gente falou da contração muscular e ficou uma pergunta: de onde vem a energia, né, o ATP, a adenosina trifosfato necessária para a movimentação da cabeça de miosina e contração muscular? Lembrando, a ATP é uma molécula química onde se armazena energia nas ligações entre o fosfato com o restante da molécula, tá bom? Então a gente vai ter ali, ó, a cabeça da miosina, a gente acabou de ver que ela é a responsável pela contração, é ela que consegue conectar na actina e puxar essa actina para a contração, certo? Mas de onde vem essa energia? Vamos lá. Então essa parte está na unidade 4 de vocês, entre as páginas 131 e 148, tá? Sendo que a gente vai falar da mitocôndria agora, que está entre a página 134 e 136. Então, essa organela que está para a gente do lado é uma mitocôndria. Ela é uma organela que existe, então, nos seres eucariontes, que é responsável pela produção de energia, responsável pela produção do ATP. Qual que é a função dela, então? Utilizar a matéria orgânica, glicose, né, carboidratos, e degradar essa matéria para o processo de respiração celular. Então, ó, o que é que acontece? Ó, a degradação de compostos orgânicos para a síntese de ATP. No caso, a gente vai falar hoje do processo que utiliza carboidratos, tá? Glicose. A gente não vai comentar neste momento sobre a degradação dos ácidos graxos e proteínas. Isso vai ficar para a próxima aula nossa, que é a aula do dia 21. Então, o que acontece dentro dessa mitocôndria? Ela utiliza esses carboidratos para fazer a quebra, tá? Só que a quebra inicial dessa mitocôndria, a quebra inicial dessa glicose, ela acontece fora da mitocôndria, tá bom? Num processo chamado de glicólise, igual tá ali para vocês, ó, na respiração celular, no citosol, ela faz a glicólise, né? Ou ocorre a glicólise. E depois da glicólise, vai produzir o ácido pirúvico, que é convertido em acetil-CoA, e sim, esse acetil-CoA entra na mitocôndria, tá? Acho que foi hoje, pela tarde, a professora Raíssa veio me fazer um questionamento de um aluno que mandou para ela no Fale Mediador. Por isso que é importante também vocês mandarem no Fale Mediador, que a professora Raíssa manda as perguntas para mim. E ela falou assim que teve uma aluna que encontrou que a glicólise, ela pode ser um processo aeróbico e um processo anaeróbico. Ó, só colocando aí. Processo aeróbico é aquele processo que se utiliza oxigênio, ok? O O2 ali em todo o processo. Então, se a gente for pensar na respiração celular, ela acontece com a glicólise, depois a conversão do piruvato em acetil-CoA, ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Depois nós temos o processo lá de cadeia respiratória, né, que vai envolver o transporte de elétrons e também a fosforilação oxidativa. Todo esse processo, lá no finalzinho da fosforilação oxidativa, o oxigênio é utilizado, tá bom? Só que o oxigênio é utilizado. Agora, a glicólise, ela pode ser também para fazer fermentação, e a fermentação não utiliza oxigênio. Então, uma coisa que confundiu aí alguns alunos, que está no livro isso também, acho que um errinho de interpretação. A glicose, ela pode sofrer uma glicólise para a via aeróbica
ou uma glicólise para a via anaeróbica. Às vezes vocês encontram na internet como uma glicólise aeróbica ou uma glicólise anaeróbica. Ou seja, a glicose em si, para ela quebrar ali, ela não utiliza o oxigênio, tá? Mas no processo inteiro de respiração solar, utiliza oxigênio, que inicia com a glicólise. Ou o processo anaeróbico seria o processo inteiro da fermentação, que lá no final não utiliza o oxigênio, tá? Mas também se utiliza a glicose. Então, por isso que às vezes confundiu alguns alunos aí, ok? Esclarecido, então, a glicose, ela pode seguir, a glicólise pode acontecer na via aeróbica ou na via anaeróbica, tá bom? Que vai ser na fermentação via anaeróbica, e a respiração na via aeróbica, tá bom? Então, ó, a respiração celular é um processo que inicia ali no citosol celular, com o processo de quebra da glicose, onde é conhecido como glicólise, lise vem de quebra, e na mitocôndria, ela vai acontecer o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória. A gente tem a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Então, olha essa mitocôndria bonitinha aí do lado. Tá vendo? Ela parece um feijão, né? E dentro dela, tá vendo aquela toda sinuosa ali? E então a gente percebe que ela tem duas membranas. Uma membrana externa, que é essa toda lisinha, que forma esse círculo, né? Ela é circular, ela é fechadinha. E nós temos aqui, ó, toda uma estrutura em forma de zigue-zague, que isso daqui a gente chama de matriz mitocondrial, tá bom? Nós temos as cristas da matriz mitocondrial, que é uma outra membrana, e dentro a matriz mitocondrial. Ok? Olha outra coisa bacana que tem aqui que a gente pode ver. DNA, mitocôndria tem seu DNA próprio, os ribossomos, que vão sintetizar proteínas e enzimas. ATP sintase. A ATP sintase é a enzima que vai produzir realmente o ATP. ATP sintase, que sintetiza o ATP. É ela que consegue pegar o ADP, né? Vou pegar minhas canetinhas aqui, ó. Ela que consegue pegar, por exemplo, o ADP, né, que é uma adenosina com 2 fosfatos. Então, o que a ATP sintase vai fazer? Ela vai pegar a adenosina com 2 fosfatos, a ATP sintase vai girar, quando ela girar para produzir, e ela, nesse giro ela conecta mais um fosfato, formando um ATP. Então, vai ser uma ADP mais um fosfato, ATP. ADP, adenosina de 2 fosfato, girou a ATP sintase lá na cadeia respiratória, conectou mais um fosfato, formou um ATP, adenosina 3 fosfatos. Ok? Vamos continuar ali então. Olha isso daí. Gente, isso daí está lá no livro de vocês. Mas não precisa se preocupar muito com todos esses processos químicos. A gente tem que saber que a respiração solar serve para a produção de energia. Ponto. Esse é o processo, esse é o caminho, tá? A respiração celular produz energia a partir da degradação de moléculas de glicose. Ponto. É isso que a gente precisa saber, tá bom? Todos esses outros processos a gente passa porque são os processos bioquímicos para vocês entenderem. Mas um dia, se vocês forem trabalhar, vocês vão ter um livro à mão ali de vocês, e se vocês precisarem ver algo ali no meio do processo, vocês vão ter o livro para esse de acesso. Tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos. O que vocês têm que saber da respiração solar? Que ocorre no citosol celular e na mitocôndria para a produção de ATP. Tá bom? O que a gente vai falar aqui é um complemento. Então, ó, a respiração solar é um processo aeróbico. Vocês têm que saber também, que utiliza oxigênio, né? A gente já comentou. E ocorre em 3 etapas, que a gente também já falou. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A gente já falou também. Olha aí do ladinho direito de vocês. Nós temos aqui em cima, ó, o processo de glicólise, onde a glicose é quebrada e forma 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato é convertido em acetil-CoA, tá? E depois entra na mitocôndria. E daí esse acetil-CoA, ele vai para o ciclo de Krebs, que depois vai para a cadeia respiratória. Vamos entender cada passo desse. Vamos lá. Primeiro, etapa, glicólise. É essa que a gente vai pegar para estudar. Segunda etapa, ciclo de Krebs. É a segunda etapa que a gente vai pegar para estudar. E cadeia respiratória, a terceira etapa. Tá? Ali, no caso, tem a descarboxilação do piruvato, que é a transformação do piruvato em acetil-CoA. Na cadeia respiratória, nós temos ainda o processo de cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, né?
ou a fosforilação do ATP. Então, galera, a gente chama tudo de cadeia respiratória, uma coisa só. Vamos lá. Primeira etapa, a reação geral da glicólise. Vocês viram lá na aula conceitual que eu destrinchei a glicólise e falei passo por passo para onde vai cada molécula. Aqui não, aqui é só uma equação geral, tá? O que é a glicólise? É a quebra, é a degradação, é a oxidação da glicose. Ou seja, a gente vai ter a desconstrução dessa molécula de glicose, tá bom? Ocorre no citosol celular, dentro do citoplasma celular, não ocorre dentro de nenhum organelo. Na aula conceitual, vocês viram que ela acontece em 10 reações, tá? Então, nós temos 10 reações. Dessas 10 reações, vai produzir o ATP e ela também vai consumir ATP. Então, nós temos dentro dessas 10 reações o investimento energético e depois a fase que ela vai produzir essa energia, tá bom? E ao final de uma molécula, de uma glicólise, são produzidos 2 piruvatos, duas moléculas. Vamos ver ali, ó. Nós temos aqui uma C6H12O6, que é uma glicose, né? Ela é rica em energia. Essa glicose, então, ela vai ser adquirida através da alimentação ou através de outros processos que a gente consegue produzir, mas isso é da próxima aula. Essa glicose, então, ela vai vir em cadeias grandes, que são quebradas pelo nosso organismo, absorvidas e vão parar dentro das nossas células, empurradas, ou de uma forma bem simples aí, empurradas pela insulina, que vai parar dentro da célula. Lá na célula, o que acontece? Ó, no citosol. Essa glicólise, ela vai usar 2 moléculas de ATP, de energia, que é a fase que a gente chama de investimento. Ela investe 2 moléculas de ATP, tá bom? Para a produção de energia. Então, ela vai ter ali, ó, 2 ADPs mais 2 PI. Professor, o que é isso? Ó, um ATP. Nós temos, ó, minhas canetinhas de novo aí, me acompanha aí. Não, deixa eu pegar mais 2 aqui, ó. Nós temos aí a molécula de ATP. São usadas 2, né? 2 moléculas, ó. 2 moléculazinhas de ATP. O que vai acontecer? Elas são quebradas. Quando elas são quebradas, libera energia. Então, o que acontece? A molécula libera aqui um fosfato, que eu vou segurar aqui para baixo. Já foi esse fosfato. E a outra molécula libera mais um fosfato, tá? Ó. Então, ficou 2 moléculas de ADP. 2 moléculas de hidrolizina de fosfato. Porque o terceiro fosfato que estava aqui, ele saiu para liberar energia. E ficaram soltos, então, 2 fosfatos I, que está ali para vocês, são 2 fosfatos inorgânicos que ficam livres ali dentro da célula, tá bom? Então, ela consumiu 2 moléculas de energia. Daí, o que acontece? O próximo passo é o NAD. Lembra que a gente falou na aula conceitual? Os NADs, os FADs, as funções deles é recolher hidrogênios das moléculas. Então, o que ele vai fazer? Vai retirar 2 moléculas de hidrogênio. E essas moléculas, elas vão ser utilizadas depois lá na frente para a cadeia respiratória, tá? A gente vai ver. Então, qual que é a função de todo o processo aqui? Principal, tirar hidrogênios. Fazer cada vez mais a oxidação da matéria orgânica, retirando esses hidrogênios. Porque os hidrogênios, sim, vão ser utilizados lá na frente. E olha ali, a molécula, na segunda fase, que é a fase de compensação, que ela produz novamente o ATP, o que ela faz? Produz 4 ATPs. Então, vamos lá, ó. E no final, forma-se 2 moléculas de piruvato, C6H4O3, mais 2 moléculas de energia. Vamos entender, ó. C3H4. Por que C3? Porque veio lá da glicose, ó. A glicose não dividiu em 2 moléculas? Se era C6, dividiu em C3. H12, agora virou H4. Não ficou? Mas por que, professor? Se dividiu, por que ficou 4? Porque, ó, 4 mais 4, 8. São 2 moléculas de piruvato, então dá 8 hidrogênios. Para 12, olha aqui, só foram retiradas moléculas de NAD, tá? Mas, professor, são só 2 NAD, ó. São 2 NAD H mais H, ou seja, 2 NAD H2 também. Então, foram tirados 2 hidrogênios por cada NAD. Então, são 2 NADs, 4 hidrogênios. E o oxigênio, 3. Todo esse processo de retirada aqui do NAD na sequência, produz 4 ATP. Mas por que aqui o saldo está de 2? Porque já foram utilizados 2. Como produziu 4 e utilizou 2, o saldo positivo é de 2 ATP. Então, o saldo da glicólise, a primeira fase da quebra da molécula de glicose,
produz 2 ATPs de saldo positivo e 2 NADH. Então, a gente tem essa tabelinha. Olha essa tabelinha. Então, nós temos aqui, ó, glicólise, contabilidade de ATPs da respiração. Então, na glicólise, nós temos aí retirada de 2 NADH, faltou aqui um H+, tá? Mas é 2 NADH mais H. Não tem nenhum FAD, a gente não tirou nenhum FAD H dali. E tirou 2 moléculas de ATP. Então, aí, esse é o nosso saldo da glicólise. Vamos agora passar para a próxima fase. Galera, essa molécula de piruvato, ela não vai conseguir entrar na mitocôndria para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Então, antes de acontecer o ciclo de Krebs, as 2 moléculas de piruvato, elas precisam ser convertidas em acetilcoenzima A. Essa sim entra no ciclo de Krebs. E olha aqui, então, nós temos moléculas de coenzima A, que vão reagir com as 2 moléculas de piruvato. E olha o que está saindo aqui, CO2, que é o CO2 que a gente libera na expiração. Tirou CO2, olha o que acontece. Vai pegar mais o hidrogênio, ó, o NAD apareceu. Se o NAD apareceu, vai pegar hidrogênio. Vai tirar mais hidrogênio aqui dessa molécula. E, por fim, forma, então, a acetil-CoA, 2 moléculas. Por quê? Glicólise produziu 2 piruvatos, esses 2 piruvatos viraram 2 acetil-CoA, beleza? E qual que é o nosso... Então, esse acetil-CoA entra na mitocôndria. E olha o nosso saldo ali positivo, 2 NADH mais H, tá? Ou NADH2, ok? Nós temos, então, aqui, ó, a retirada de hidrogênio. Então, vamos lá para o nosso saldo, ó. No ciclo, aqui, tá como ciclo de Krebs, mas eu coloquei ali 2. Para entrar no ciclo de Krebs, para virar do piruvato para o acetil-CoA, libera 2 NADH2, tá bom? Vamos continuar ali. Agora entra no ciclo de Krebs, que é esse negócio grande, gigante aí. Galera, eu vou falar para vocês uma coisa bem simples. O que a gente tem que saber de todo esse processo aí? Que o ciclo de Krebs, ele serve para oxidação da matéria orgânica. Tá? Que é o que eu escrevi ali, ó. Oxida e retira hidrogênio da matéria. Quando ele oxida, ele vai retirar hidrogênio. E o que a gente precisa, que eu já falei? De hidrogênio para a produção da energia. Tá bom? Os hidrogênios, então, são incorporados aonde? Que a gente já comentou? No FAD do NAD, que são os carregadores de hidrogênio dentro da célula. E aqui tem um saldo, mas esse saldo a gente vai comentar depois, ó. Então, por que aqui no meio do ciclo de Krebs total está 2 vezes? Porque pensa, na glicólise produziu 2 piruvato, que virou 2 acetil-CoA. Logo, cada acetil-CoA vai fazer um ciclo de Krebs. Então, o que a gente está vendo aqui são 2 vezes, ok? E olha aqui, essas setinhas azuis. Olha o que eu estou apontando. Os NADs. É isso que a gente precisa saber. Que aqui os NADs e os FADs, eles vão agir, tá bom? Os NADs e os FADs agindo, nós teremos aqui, ó, a retirada de hidrogênio. Logo, olha aqui meu saldo. Para cada ciclo, 3 NADH mais H. Tá? Então, nós temos 3. Se são 2 ciclos, 6. Correto? Olha a outra setinha vermelha. Olha que tira de um FAD-H2. Tirando mais hidrogênio. Ele está conseguindo tirar hidrogênio. Enquanto ele pode tirar, ele vai tirando. Tá bom? Tendo um FAD. Se ocorre 2 vezes, meu saldo é de 2 FADs. E ali, ó, em amarelinho, um NTP, né? Então, vai produzir uma molécula de energia, o nosso ATP. Se corre 2 vezes, 2 ATP. Então, ó, tudo isso 2 vezes. Logo, o saldo do ciclo de Krebs é 6 NADs, né? Porque 2 vezes, 2 FADs, porque é 2 vezes, e 2 ATP, porque é 2 vezes. Ok? Então, qual que é a função do ciclo de Krebs? Retirar o hidrogênio da matéria orgânica. Ponto. Contabilidade. Vamos lá. Olha aqui que apareceu de novo. Então, o ciclo de Krebs, a gente já tinha pegado 2, que saiu lá do piruvato, né? Mais 6. Olha aqui, 3 NADH mais H, mais, né? Vezes 2, 6. 2 FADs e 2 ATPs. Então, esse é o meu saldo da glicólise do ciclo de Krebs. Então, eu vou somar. Ó, nesses 2 processos, produziu 10 NADH mais H+. 2 FADH2 e 4 ATPs. Beleza? Então, essa é a minha soma. Vamos continuar. Agora, a gente vai para a cadeia respiratória, lá na membrana
da matriz mitocondrial, onde está a ATP sintase. Então, essa cadeia respiratória ela vai ocorrer na membrana interna. Se vocês pegarem na aula conceitual, eu detalhei tudo isso, coloquei até um esquema de como é feito esse processo da cadeia respiratória. Tá bom? Então, lá tem toda uma animação, tudo bonitinho. Aqui é só mesmo para a gente entender o que ocorre. Então, a terceira etapa é a cadeia respiratória. É aqui que vai produzir a grande parte de energia, do ATP. Ocorre na matriz interna, com a utilização aqui, ó, da ATP sintase, que são essas bolinhas roxinhas que estão aqui na matriz mitocondrial, grudadinhas na matriz mitocondrial. Então, o que ela faz? Produz ATP. Galera, então, a produção de NADH mais o NADH mais H+, ele vai produzir 2,5 ATP, cada um. E o FADH2, ele tem possibilidade de produzir 1,5 ATP, tá? Na literatura um pouco mais antiga, vocês vão achar que o NADH mais H+, ele vai produzir 3 ATPs, e o FADH2, 2 ATPs. Então, pode ser que o que está aqui na aula ele esteja diferente do que esteja em outros livros, mas é que eu tirei esses dados de uma literatura mais recente, tá bom? Então, vai ter essa variação. Vocês vão achar nos livros de variações de 30, 32, de saldo final, 38, 36. Mas existem variações, mas cada autor ele vai discutir ali e explicar o motivo, tá bom? E aqui sim a gente utiliza o oxigênio. Por quê? O oxigênio ele vai ligar naquela ATP sintase e vai pegar esse hidrogênio que veio do NAD e vai rodar a ATP sintase para produzir o ATP. Vamos lá, então, ó. Então, a gente sabe agora que na cadeia respiratória, cada NAD H mais H+, vai produzir 2,5 ATP cada um. Logo, se eu tenho 10 NADH vezes 2,5 ATP, que cada um produz, final saldo de 25 ATPs. Beleza? O FADH2, olha aqui. Ele vai ter, então, no final, a gente tem 2 ATPs, e ele vai produzir, cada FAD vai produzir 1,5 ATP. Logo, se são 2 FADs, vezes 1,5, 3 ATPs no final. E aqui de ATP a gente tem 4, né? Só soma aqui. 28 produzidos pelos NADs e FADs na cadeia respiratória, mais 4 que veio do ciclo de Krebs da glicólise, nós temos, então, 32 ATPs de saldo. Aí eu coloquei uma observação, ó. Na literatura mais antiga, vocês vão encontrar que existe a formação de 38 ATPs. Por quê? Porque eles levam em consideração que cada NAD forma 3 ATPs e cada FAD forma 2 ATPs. Então, se a gente fizesse ali 10 NADs vezes 3, na literatura antiga, daria 30 ATPs, né? FAD, 2 vezes 2, né, que seria na literatura antiga, daria 4 ATPs. Mais 4, daria no final ali, então, 38. Então, no livro de vocês está como 38, e eu trouxe para vocês como 32. Os dois estão corretos, não tem um errado e um correto, porque ainda as duas literaturas são utilizadas, a mais recente e a mais antiga. Demora um tempo, sim, para que essa literatura nova ela seja estabelecida. É normal que isso aconteça, tá bom? Mas o que a gente tem que saber é que é produzido ATP após o processo de respiração celular. Aí eu trouxe para vocês aqui, que lindo, fui eu que fiz, tá? Isso aqui foi eu que fiz, ó. Eu trouxe para vocês um resumo da respiração. Então, vamos lá. A glicose entra na célula e ocorre a primeira etapa, que é a glicólise. Essa glicólise, a gente viu que ela produz 2 ATPs de saldo positivo. E ela produz 2 NADH2, né? Ou 2 NADH mais H+. E também 2 piruvatos. Aí esse piruvato, ele entra na mitocôndria formando o acetil-CoA. Só que esse piruvato, quando ele vira acetil-CoA, ele libera também 2 NADH, que é o que a gente viu, né? Aí, ó, o acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, que ocorre, então, 2 vezes. Por quê? São 2 acetil-CoA, vai rodar 2 vezes o ciclo. Então, é a segunda etapa. Aí, olha ali, nós temos a formação de ATP, nós temos a formação dos 2 NADs e de 6 NADH. E isso, galera, já está contabilizando as 2 vezes do ciclo, tá bom? Daí, o que acontece? Ó, ATP a gente já formou, ATP aqui da glicólise também formou, e olha o que tem aqui, os NADs e os FADs, que é o que a gente precisa do hidrogênio deles para produzir energia,
na terceira etapa, que é a cadeia respiratória que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Então, ó, o NAD, todos os NADs e o FAD vão para a cadeia respiratória. E olha ali o que acontece. Os NADs e os FADs, eles vão produzir 28 ATPs, mais os 2 ATPs da glicólise, mais os 2 ATPs de dentro do ciclo de Krebs, né, que foi liberado, saldo total de 38 ATPs. Mas, galera, não precisa desesperar, tá? Eu sei que parece complicado, não é tão complicado quanto a gente imagina, é bem simples. O que vocês têm que saber? Que a respiração celular produz ATP, a partir da degradação da molécula de glicose, tá bom? Esse é o ponto-chave. Só que daí, tá, a gente ainda agora continua na unidade 4, agora da página 131 a 148. A gente tem o seguinte, nós vimos então que a glicose, ela entrou num processo aeróbico, né? Uma glicose na via aeróbica, porque utilizou o oxigênio lá na mitocôndria para produzir energia. Ok? Então, ó, com a presença de oxigênio, é a respiração aeróbica. E quando a gente tem ausência de oxigênio, é uma respiração anaeróbica. Então, vamos lá. Primeiro, aqui. Onde acontece a aeróbica? Nas mitocôndrias. E ocorre a degradação completa da glicólise, tá bom? Para produzir o ATP. Então, eu degradei completamente a glicólise. A gente vê pelo ciclo e depois produz lá o ATP. Esse processo é chamado de respiração celular, porque utiliza oxigênio. Agora, a gente vai ver que na via anaeróbica, quando não tem oxigênio, a glicose, ela é degradada incompletamente. Ela tem uma degradação incompleta. Então, apenas 20% da energia armazenada na glicose é convertida em ATP, num processo anaeróbico. Tá bom? E nós vamos ver que esse processo, então, é a fermentação. Galera, então, a respiração celular, ela acontece dentro das nossas mitocôndrias para produzir energia em forma de ATP, que vai ser utilizada em N processos, inclusive na contração muscular lá que a gente viu, entre as miosinas e actinas, onde a miosina utiliza ATP para contrair, ok? Agora, se a gente está fazendo... Então, ó, a respiração celular a gente viu. A gente vai ver agora a fermentação. Se a gente está fazendo atividade física, tá? De força ali, o que está acontecendo? Nós estamos estimulando o músculo com força. Isso não faz o processo de respiração celular. Ele está fazendo um processo chamado de fermentação lática. Nessa última atividade que vocês tiveram ali, que tem o gráfico, né? Lá no gráfico traz para vocês que nós temos o maratonista, que tem uma maior quantidade de fibras contráteis do tipo 1, fibras musculares do tipo 1. Lembra numa aula que a gente viu? Fibras musculares vermelhas estão misturadas, tá? As fibras musculares vermelhas, que são as do tipo 1, elas fazem respiração celular. Elas têm uma maior quantidade de mitocôndria. Logo, elas fazem um processo aeróbico. Viu que é um processo longo, demorado? Então, um maratonista, ele vai utilizar de respiração celular. E o que a gente precisa para produzir energia para a respiração celular? Glicose. Não é um glicídio? Não é um carboidrato? Agora, vamos pensar no outro, lá no outro indivíduo do exercício, que ele fala para a gente o seguinte, que você precisa fazer, que o fisiculturista, ele quer hipertrofia, ele quer que cresça o músculo. Do que é produzido o músculo? Não é de proteína? Então, se ele quer crescer o músculo, ele precisa comer o quê? Qual macronutriente? A proteína. Só que, para você fazer esse processo de hipertrofia, a gente faz um processo anaeróbico, que é um processo onde a gente tem o consumo de glicose de forma incompleta e faz fermentação. Então, fibras do tipo 2, que são as brancas, elas são fibras de força, tá? Que precisa de energia rápida ali. E é produzida a partir da fermentação, que é um processo mais rápido. No caso, é a fermentação lática, tá bom? Ela vai acontecer tanto nos nossos músculos, na ausência do oxigênio e nas fibras brancas, e nas bactérias para a produção de iogurtes e leites fermentados, tá bom? Olha como que acontece.
O primeiro passo é a glicólise. É igual a que a gente viu anteriormente, tá? Então, a glicólise aqui, ela está acontecendo na via anaeróbica, ok? E olha o que ela acontece. É o mesmo processo. Retira 2 NADH2, né? Tira os hidrogênios pelo NAD, e 2 ATPs de saldo positivo. Igual a gente viu na glicólise aqui anteriormente. E ela produz os 2 piruvatos, igual a gente viu ali na respiração celular. Só que aqui ele vai para um processo de fermentação, aonde os NADH que são produzidos anteriormente, eles devolvem o hidrogênio para a molécula e libera esse NAD. Tá vendo? O NAD, então, ele fica solto. Esse NAD volta na molécula de glicose para quebrar a molécula de glicose ali e retirar o hidrogênio. E forma o lactato, o ácido lático. Olha aqui o ácido lático, é o C3H6O3. É metade de uma molécula de glicose. Formam-se 2 moléculas de lactato aqui, tá bom? Essas 2 moléculas de lactato vão começar a se acumular no nosso sangue. Começa a acumular no nosso músculo, causando uma intoxicação que vai levar, então, à cãibra, tá bom? Leva à cãibra. Qual que é a função da fermentação? Além de produzir energia rápida, ó, os 2 ATPs da glicólise, ele vai fornecer NAD para voltar aqui para continuar quebrando a glicose. Então, a função, tá vendo esse NAD que está sendo liberado? Ele vai ser utilizado novamente lá em cima para retirar os hidrogênios da glicose. Então, a fermentação anaeróbica, o principal foco dela não é nem a produção de energia, é retirar os NADs e repor esses NADs na cadeia, tá? E a gente tem aqui uma equação geral, ó, onde uma glicose é quebrada em 2 lactatos mais 2 moléculas de energia. Esse lactato, ele acumula no nosso sangue, formando o que a gente chama de cãibra, tá bom? Ele intoxica o nosso sangue, mas a gente já vai comentar da cãibra ali no desafio da aula anterior. E existe um outro processo chamado de fermentação alcoólica, mas essa daí a gente não faz, né? A gente não faz a fermentação alcoólica. Quem faz são bactérias e fungos. Elas fazem o seguinte, ó, o mesmo processo de glicólise, onde tem a retirada de 2 NADs ali com hidrogênio, mais 2 ATPs de saldo positivo e forma 2 piruvatos, igual. Só que daí, olha o que acontece. Aqui, o hidrogênio do NAD é devolvido para a molécula, só que sai no CO2. E no final nós temos formação da molécula de etanol. Galera, quando a gente produz pão, que a gente joga a levedura no pão, que você sova o pão, você ativa o glúten do pão, né, que vai formar uma trama ali, essa proteína forma uma trama, na qual ali dentro dessa trama, o CO2 produzido, ele vai ficar preso. Então, o que a gente põe? Ele tem glicose, a gente põe açúcar, né? Põe o fermento biológico, a levedura, que é uma Saccharomyces cerevisiae, que é aquele fermento biológico que a gente compra no mercado, na padaria. Põe ali junto, sova, deixa na temperatura ambiente, o pão cresce. Por que o pão cresce? Porque a levedura, né, o fungo ali, o fermento, esse fungo vai consumir a glicose e vai liberar no final do processo etanol e CO2. O CO2 fica preso na massa. Por isso que a massa cresce, fica cheia de purinha. Aquilo é CO2 produzido pelos fungos, tá? E o etanol, ele evapora quando a gente assa o pão. Só que se você colocar ali para fermentar e deixar um tempo, você vai sentir um levezinho odor de álcool, tá bom? Mas quando você assa, esse álcool evapora. Qual que é a função dele também? Fornecer os NADs, aqui, ó, depois do piruvato, para formar o etanol, retirar os NADs aqui e deixar eles livres para voltar para o processo. Qual que é a equação geral da fermentação alcoólica? Glicose, ela é convertida em etanol, CO2 e ATP, que é energia. Galera, fermentação alcoólica não ocorre nos nossos músculos, tá? Não ocorre no ser humano. Fermentação lática e respiração celular ocorre nos nossos músculos. Aí tinha o desafio, né? Ao iniciar aulas na academia, seu instrutor lhe explica todos os aparelhos e ele diz que o aparelho X é para atividade aeróbica e o aparelho Y para a atividade anaeróbica. Você fica com dúvidas sobre essas nomenclaturas e resolve pesquisar em casa o que são exercícios anaeróbicos e aeróbicos, agora a gente sabe. E você encontra em sua pesquisa que atividades anaeróbicas causam cãibra muscular. Mas qual a relação entre atividades aeróbicas, anaeróbicas e cãibra?
Então, a gente sabe que a atividade anaeróbica é aquela que não vai utilizar oxigênio no processo de produção de energia. A atividade aeróbica é aquela que vai utilizar vai utilizar oxigênio no processo de produção de energia. Aí, galera, nós temos o seguinte: o esteira. Você vai lá, você está correndo na esteira fazendo uma bicicleta. É um exercício aeróbico, porque é um exercício de resistência, aonde você está estimulando as fibras vermelhas, que são as fibras oxidativas, ricas em mitocôndria que a gente tem nos nossos músculos. Agora, se você vai puxa ferro, né? 10 de 3 ali, né? 10 sessões de 3 sessões de 10, quer dizer, você vê, né? Eu não sou da educação física. 3 sessões de 10 e tal. O que acontece? Nós estamos estimulando as fibras brancas. As fibras brancas, elas fazem um processo anaeróbico, que é a fermentação láctica para a produção de energia. Quando esse ácido lático acumula ali, ele causa cãibra, tá? Ele intoxica a fibra, causa cãibra, tá? Mas qual é a relação, então, com a cãibra? A atividade aeróbica não vai causar cãibra. A atividade anaeróbica responsável por causar cãibra, tá? Claro que existem outros fatores que podem levar à cãibra muscular. Eu deixei até aqui de um artigo que eu estava lendo, fiz umas anotações, ó. Tem algumas teorias que dizem que podem levar à cãibra muscular e não só a intoxicação pelo lactato. Ó, uma intoxicação pelo ácido lático, que é chamada de teoria metabólica, que é o que a gente acabou de falar. A desidratação, por isso que alguns maratonistas podem também sentir cãibras. A desidratação, ele desequilibra os eletrólitos do organismo, que participam de todo o processo de impulsos elétricos. Eu vi que ele tinha uma pergunta, falando, professor, qual que é a função de potássio, né, na quebra muscular? A gente já vai comentar. O eletrolítico, a teoria eletrolítica, essa teoria ela vai dizer das descompensações de sódio, potássio, de magnésio e de cálcio no processo da contração. Quando a pessoa desidrata, ela perde também sais minerais, tá bom? Então, o que acontece? O potássio, a gente viu, lembra lá da bomba só de potássio? Que ela tem como função alterar as cargas dentro e fora do neurônio, e tem aquele potencial de ação, que quando você altera as cargas, né, o potencial de membrana, onde altera as cargas de sódio e potássio rapidamente, para o impulso elétrico funcionar até chegar onde ele tem que chegar. Então, pensa comigo, se você está descompensado de sódio e potássio, o que acontece? Os impulsos elétricos, eles podem sofrer uma falha, e essa falha pode causar ali uma cãibra, tá bom? Gerando ali, como eu falei, ó, ele gera contrações espontâneas, que seria então o causador da cãibra. E também tem ali fatores ambientais, como, por exemplo, condições extremas de temperatura. Quando a temperatura está muito baixa, a gente tem a vasoconstrição, ou seja, nossos vasos sanguíneos eles contraem e impede o fluxo ideal de compostos ali pelo sangue para os músculos. E a ausência desses eletrólitos, desses componentes ali, pode causar cãibra, tá? Falta de oxigênio. E também o excesso de temperatura. Ele diz aqui que quando você tem um aumento da temperatura, tá? A atividade química do nosso organismo ele aumenta com o aumento da temperatura, algumas atividades. E com esse aumento de atividade química, ele pode, induzida pelo calor, ele pode causar espasmos espontâneos pelo excesso de atividade química, tá? E esses espasmos podem chegar a formar a cãibra. Ok? É um artigo bem tranquilinho que eu li ali. Eu vou ver se eu disponibilizo ele para a Raíssa poder mandar para vocês também poderem acompanhar. Beleza? Galera, para a nossa aula do dia 21/4, então, unidade 5, páginas 158 a 175, onde a gente vai falar rapidamente da função da degradação dos triglicerídeos, da degradação das proteínas, do metabolismo do glicogênio e gliconeogênese. Parece muita coisa, né? Mas a gente vai ver a função. Toda a parte metabólica dele, todo o processo químico, a gente já viu lá na aula conceitual, tá bom? Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? A gente finaliza agora esse finalzinho da nossa aula, né? Eu demorei mais tempo, porque agora, como eu posso falar mais coisas, eu trouxe mais coisas aqui no meio, então ficou um pouquinho mais extenso.
assistam a aula, né? Espero que vocês tenham assistido a aula e tragam as perguntas no Fale com o Mediador com a Raíssa, que a gente responde, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.